tá bom? Então, olha só, lembra que quando a gente falou da Babilônia, ela tinha vários significados, né? Babilônia era a cidade, ela era a meretriz, e ela também era aquela mulher que se assentava a muitas águas, não é isso? Aqui também era um sistema, né, apostatado. O que a gente encontra aqui também? O mesmo simbolismo para a cidade santa, tá certo? A Nova Jerusalém, ela representa o quê? Ela é a cidade santa, ela representa o povo de Deus, e ela também é a noiva do Cordeiro, tá bom? Então, essas três coisas representam a Nova Jerusalém. Cidade, povo e também a noiva do Cordeiro. E aqui é algo interessante que a gente vai acompanhando no capítulo 21 e 22. Parece que João está fazendo um tour pelo novo céu e nova terra, né? Porque primeiro ele vê o novo céu e nova terra, lá capítulo 21, versos 1 e 2. E aí ele começa, parece que ele está andando, ele começa a se aproximar da cidade. Ele vê a cidade descendo, né? Ataviada como noiva, e ali parece ele se aproximar da cidade. Então ele vai ter a visão dos muros da cidade, os seus fundamentos, ele vai ter a visão ali dos portões da cidade, que ele descreve ali dos versos 9 a 20, e depois, do capítulo 21, verso 22, até o capítulo 22, verso 5, é como se João estivesse já dentro da cidade, tá certo? Porque daí ele vai falar ali da praça que se encontra no centro da cidade, do rio da água da vida que jorra. Então, é como se João estivesse caminhando em direção à Nova Jerusalém, tá certo? Então ele vê os novos céus, nova terra, ele tem uma visão exterior da cidade, mas ele vai se aproximando até o momento que ele entra dentro dessa cidade, tá certo? E olha lá o que a gente vê, então, na descrição da Nova Jerusalém, nos versos 9 a 14. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 das taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nessa descrição que João faz do exterior da cidade, né, a noiva, a esposa do Cordeiro, olha que coisa interessante aqui pra gente. A glória dessa cidade, ela tem o quê? A glória de Deus. E ele diz o seguinte, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. É a mesma descrição que João faz lá em Apocalipse 4, verso 3, quando ele vê Deus assentado no trono. Tá certo? Ou seja, essa cidade, ela irradia o quê? A glória de Deus. A cidade toda, ela irradia a glória de Deus. Por quê? Porque Deus está nessa cidade. Tá certo? O trono de Deus está dentro dessa cidade. E a sua glória, ela é irradiada através dos portões, através das muralhas dessa cidade. Então a cidade, ela também se assemelha muito a Deus. Ou seja, os habitantes dessa cidade, né, que a gente viu que a cidade também representa o povo de Deus, eles precisam ter o quê? O caráter de Deus. Tá certo? E a glória que eles têm é a glória que eles recebem de Deus. Né? Então, a glória tanto das pessoas dessa cidade quanto da própria cidade, ela é irradiada a partir de quem? De Deus. Deus é o originador de tudo, e a ele deve ser toda a adoração e toda a glória. E aí depois a gente vai ver que vem uma sequência de 12, né? Tinha 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, e a gente viu que o 12, ele representa o quê? A totalidade, tá certo? Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, quantas tribos eram as tribos de Israel? 12. E elas representavam o quê? A totalidade do povo de Deus, tá certo? No Novo Testamento, o que a gente tem? 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos representam o quê? A igreja de Deus, tá bom? Só que aqui, o que a gente tem? Uma união. Porque é o que é dito para nós? Que lá nas portas, né, da cidade, né, nas portas que estavam nas muralhas, tinha o que escrito nessas portas? Os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, tá certo? Então, em cada porta você tinha ali o nome de uma das tribos de Israel. E na muralha você tinha os fundamentos, 12 fundamentos. E nesses fundamentos estava escrito o quê? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você tem o nome das tribos de Israel e o nome dos apóstolos, representando o quê? A totalidade do povo de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Tá certo? Então todo o povo de Deus, ele vai estar reunido nessa cidade. Ele vai estar o quê?
organizado, né? Ele vai estar em comunhão nessa cidade. E um ponto interessante que representa aqui para a gente, né? Que essas 3 portas, essas 12 portas que tem, né? 3 para cada lado, representa o quê? O acesso universal dessa cidade. As pessoas vão poder vir de qualquer lugar e adentrar, né, a Nova Jerusalém. Não vai ter limitação. Você não vai ter ali, né, uma barreira que te impeça ter acesso à Nova Jerusalém. Né? As suas portas elas vão estar sempre abertas e você tem 3 portas para cada lado da cidade. Ou seja, isso significa acesso total, tá certo? Essa cidade não vai ter uma limitação. Você vai poder ir a essa cidade a qualquer momento, a qualquer hora. Não vai ter nenhum tipo de empecilho para que você não adentre nessa cidade. E um ponto interessante também que a gente vê aqui, né? Os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel e os 12 apóstolos, 12 mais 12 são 24, tá certo? Lá em Apocalipse 4, o que a gente tem? Os 24 anciãos, né? Que estavam sentados em tronos ali também, na coroação de Cristo, o que representa novamente, né, a totalidade do povo de Deus. Esses 24 anciãos, na época que a gente fez o estudo do Apocalipse capítulo 4, a gente falou que eles representavam aqui ali o povo de Deus, tá certo? Aqueles que herdariam a salvação. E aí essa descrição que faz aqui da cidade, das suas portas, né, 3 para cada lado, ela vem lá de Ezequiel, capítulo 48, verso 31 a 35. Ali quando Ezequiel tem a visão do templo, né, do novo templo, o templo da nova era ali, do Messias, ele tem essa mesma visão que João teve e relatou aqui para a gente a respeito da Nova Jerusalém. Olha só. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Tá certo? Então ele tinha ali uma vara para fazer essa medição. E no verso 16 ele diz o seguinte: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E aqui é um ponto interessante porque Babilônia, segundo Heródoto, ela era uma cidade quadrangular, nos tempos de Nabucodonosor. Tá certo? Era um quadrado perfeito. E ali no meio da cidade, a gente viu no nosso estudo de Daniel, flui o quê? O rio Eufrates, tá certo? Que foi por onde Ciro conseguiu invadir Babilônia. Ela também tinha altas muralhas, grandes muralhas que impediam que os seus adversários invadissem a cidade, mas Ciro acabou invadindo pelo curso do rio. E aqui é interessante também que a Nova Jerusalém ela também tem um rio dentro dela e ela também é quadrangular, tá certo? Então, existe essa diferenciação. A gente fez no estudo passado, né, um comparativo entre Babilônia, não, retrasado, né, entre Babilônia e Nova Jerusalém, a gente viu que elas tinham vários contrastes, tá certo? Elas eram contrastadas ali, tanto Babilônia quanto a Nova Jerusalém. Aqui a gente vê a Nova Jerusalém, né, na sua construção muito parecida com Babilônia na época de Nabucodonosor, mas, no entanto, infinitamente superior, tá certo? E diz ali, ó, que ao medir, né, com a vara, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então a cidade ela é quadrangular, com comprimento e largura iguais, e altura também igual. Ou seja, ela é um cubo perfeito, tá certo? Ela é um cubo perfeito e a gente vai ver depois que esse cubo ele tem relação com o santuário aqui terrestre. E quando diz aqui que ao medir a cidade, né, ela tinha até 12.000 estádios, significa 2.200 quilômetros. Né? Se a gente converter aqui esses 12.000 estádios aqui, seriam 2.200 quilômetros. Então é algo que a gente, né, não consegue conceber, tá certo? Como isso é possível, mas é uma cidade enorme. E talvez o fato aqui de João falar que ela tem essas medidas, né, de 12.000 estádios, 2.200 quilômetros, significa o quê? Que essa cidade ela é grande o suficiente para comportar todo o povo de Deus. Tá certo? Todo o povo de Deus vai caber nessa cidade, ninguém vai ficar fora. E isso significa que, por conta dessas medidas, né, astronômicas, ela é capaz de suportar a presença de todo o povo de Deus. Aí depois, no verso 17, diz que ele mediu a sua muralha, 144 côvados, e aqui tem uma simbologia, né, porque os 144, a gente lembra de Apocalipse 7, os 144 mil, não é? E a gente viu que esse número é o quê? Ele era simbólico, tá certo? Ele representava o quê? A totalidade do povo de Deus. Então, quando ele mede a muralha, que ela tem 144 côvados, aproximadamente 64 metros, né? Então, pode ser que nessa visão aqui que João está tendo da cidade, não necessariamente seja literal todas essas medidas, mas simbólicas. Mas o grande objetivo aqui é dizer o quê? Que essa cidade vai receber todo o povo de Deus, tá certo? Todo o povo de Deus vai estar dentro dessa cidade. E o fato da sua muralha ali, ela ter 64 metros, né? Vamos dizer assim,
significa o quê? Que ela é segura o suficiente, tá certo? Ela é totalmente segura, não precisamos o quê? Nos preocupar, porque o mal não se levantará uma segunda vez. No verso 18 é dito o seguinte: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E perceba o seguinte, que aqui novamente, João, ele começa a usar aquela mesma recurso que ele teve lá em Apocalipse 4. Quando ele vê a glória de Deus, ele não tem palavras precisas para falar. Então ele fala semelhante, como, tá certo? Então ele utiliza elementos que ele conhecia na sua época para transmitir o que ele estava vendo, né? Mas não dá para a gente dizer exatamente o que era aquilo, mas dá para saber que é grandioso. No verso 19 diz o seguinte: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai fazer uma lista, né? Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. E aqui um ponto interessante é que lá na descrição de Babilônia, ela também estava adornada com o quê? Com muitas pedras preciosas, tá certo? Quando a gente vê lá, Babilônia, ela está adornada com pedras preciosas, ou seja, ela procura enganar, seduzir as pessoas através das suas riquezas. Mas quando comparada com a Nova Jerusalém, né, ela fica no chinelo, tá certo? Não existe riqueza maior do que essa que está preparada para aqueles, né, que amam a Deus. E quando a gente vê essa descrição aqui das pedras preciosas, elas se assemelham muito ao colete, tá certo? Do sumo sacerdote. Porque o colete do sumo sacerdote, ele tinha o que ali? 12 pedras preciosas. Só que se a gente comparar a lista do colete do sumo sacerdote com essa aqui de Apocalipse, acho que vão faltar 4 pedras, né? Tem 8 referência direta e faltam 4. E essas 4 que estejam faltando, talvez seja por conta da mudança, né? Aquilo que lá no Antigo Testamento tinha um nome, talvez no tempo de João tivesse outro nome, tá? A pedra em referência aqui. Mas se a gente levar em consideração que aqueles que forem salvos, eles serão o quê? Reis e sacerdotes para o seu Deus, né? E o sumo sacerdote, ele carregava aquele peitoral com as 12 pedras preciosas. Faz muito sentido que essas 12 pedras aqui sejam as mesmas que estavam no colete do sumo sacerdote, porque, né, toda referência ali ela está conectada, tá bom? E aí depois nos versos de 21 a 27 está escrito assim, ó: as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola, ou seja, uma pérola gigante, né? Ali onde você tem uma porta esculpida nela. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Percebe que aqui agora João já adentrou, né? Ele passou ali os portões e agora ele já está dentro da cidade. Ele já consegue ver a praça dessa cidade, que é de ouro puro, como vidro transparente. E aí ele vai dizer no verso 22, ó: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tá certo? Então, quando João adentra essa cidade, o que acontece? Ele não vê ali um templo para adoração, ele não vê um santuário. Tá certo? Só que João, ele já está dentro do santuário. Por isso que ele não vê. Né? A própria cidade é o santuário, né? O lugar santíssimo, e a nova terra toda seria a continuação desse santuário. Porque a gente sabe que o santuário é o local da habitação de Deus. Não é isso? E ali ele diz, ó, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí a gente tem uma referência lá em Isaías 54, que eu queria ler com vocês. Ó. Isaías 54, verso 11 e 12. Quem pode ler para a gente? Isaías 54, verso 11 e 12. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbudo e toda a tua muralha de pedras preciosas. Olha lá. Então aqui Isaías também tem essa referência, né, à Nova Jerusalém.
né? Aquela que foi humilhada, ela vai ser o quê? Vai ser exaltada. E o próprio Deus é quem vai exaltar, né, essa cidade. Tá certo? Então, olha lá, continuando em Apocalipse. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, quando a gente olha na criação, lá no quarto dia, né, quando são colocados os luminares, né, para iluminar a Terra, a função do Sol, da Lua, das estrelas é o quê? Marcação de tempo e iluminar a Terra, tá certo? Só que nessa nova Terra, o que acontece? A presença do próprio Deus e do Cordeiro ali, a glória deles, ela é tão grandiosa que ela ofusca, né, esses astros, tá certo? Então ali você não precisa mais desses astros para iluminar a Terra, porque a glória da presença de Deus ali, junto com o seu povo, ela vai ofuscar o brilho desses astros que se encontram no céu. Tá certo? E ali é dito, né? Pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isaías 60, verso 19 e 20 também tem o mesmo texto, olha só. Isaías 60, vai um pouquinho para frente, nos versos 19 e 20. Olha o que está escrito lá. Ó. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto o quê? Findarão. Tá certo? Então a gente percebe que toda, né, essa imagem do Antigo Testamento de Isaías e Ezequiel, né, ela ganha o seu cumprimento aqui na Nova Jerusalém. Ou seja, todo aquele ideal que Deus tinha para o seu povo, para a antiga Jerusalém, é que por conta da incredulidade do povo de Deus não se cumpriu, ela vai encontrar o seu cumprimento máximo na Nova Jerusalém. Tá certo? Então todas aquelas profecias agora finalmente elas vão se tornar reais. Elas vão se tornar reais na vida dos servos de Deus. E aí depois vai dizer no verso 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, de novo, lembra que a gente leu, né, em Apocalipse 21, de 1 a 8, lá no verso 8, teve uma lista daqueles que iriam ficar fora dessa cidade. Né? Aqui, novamente, no verso 27, a gente vê, né, Deus ali, ele enfatiza que nela nunca jamais penetrará coisa alguma que contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, para estar na cidade santa, você precisa ser o quê? Ser santo, tá certo? Para adentrar essa cidade, você precisa ser santo. Não o santo, né, segundo a sua própria força, segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas próprias obras, mas realmente lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.